Abra sua Bíblia no capítulo 12 da Epístola aos Hebreus. A Epístola aos Hebreus, no capítulo 12. A Epístola aos Hebreus não tem alguém que escreveu. A Bíblia, eu creio que a história não identifica quem foi que escreveu Hebreus. Mas nós sabemos que é um livro que está composto no cânon. Quando fala-se de cânon, queridos, fala-se exatamente dos 27 livros do Novo Testamento e os 39 livros do Velho Testamento. Então, compõe o cânon, ou seja, a medida da inspiração. Estes livros foram inspirados por Deus. Quando se fala em cânon, está falando que se completou de Gênesis a Apocalipse, está o cânon completo da Escritura Sagrada. É uma medida que se refere a respeito do complemento de toda revelação provinda da parte de Deus. Então, por isso não há mais revelação, nós temos as Escrituras Sagradas de Gênesis a Apocalipse de forma completa. Então, capítulo 12 de Hebreus, do versículo 1 ao versículo 3, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Então, que Deus aplique no nosso coração esta verdade. Ache a sua cabeça agora, os que estão aqui presencialmente no templo e os queridos que estão nos assistindo nos canais da igreja. Vamos baixar nossas cabeças, vamos pedir a Deus que nos ilumine nesta oportunidade. Pai, nós bendizemos o teu nome, porque nós somos pequenos demais, mas tu tens o controle sobre nossas vidas. E tu, Senhor, dono de todas as coisas, vieste a esta terra para ter relacionamento conosco. E nós precisamos entender esta verdade, porque entendendo esta verdade, nós estaremos a cada vez mais nos consagrando a ela, nos dedicando, ó Deus, à tua orientação. E nesta oportunidade nós te pedimos, vem abrir o nosso entendimento, vem desvendar os nossos olhos para que enxerguemos as maravilhas da tua lei. Fala ao nosso coração. Nós te pedimos assim, no nome e para a glória de Jesus. Amém. Amados, o que exige para nós a prática da fé verdadeira? Nós vamos falar sobre fé verdadeira, mas temos uma realidade sobre um pensamento de Søren Kierkegaard, que ele defendia que o pulo da vida ética para o estádio religioso é um verdadeiro salto no escuro. Então o indivíduo ele não tem vida religiosa. Ele quer agora entender, aqui a Bíblia diz, o que é, na verdade,
a prática religiosa. Então, Kierkegaard acha que o indivíduo viria somente em entendimento ético-moral, a sua vida era uma vida boa e tudo mais, mas ele não tinha uma fé, uma crença no seu coração. E ele queria agora pular desse estado chamado ético para viver uma vida religiosa. E este salto, ele chamava de salto no escuro, porque na concepção de Kierkegaard, a fé é um salto no escuro. Mas nós, queridos, nós temos no coração que esta verdade de Kierkegaard, que ele tem declarado, ela não tem fundamentação verdadeira. Quando verificamos o que diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, onde está escrito: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Duas palavras desse texto para reafirmar que a fé é lógica. Você não está dando um passo no escuro, mas você está dando um passo lógico, porque a fé que nós temos, a fé que nos leva à salvação, a fé que nos leva a um relacionamento real com Deus, ela é lógica. Tem o entendimento. E duas palavras denotam isso: certeza e convicção. Fora do raciocínio não existe certeza e nem convicção. Se você tem certeza naquilo que você está experimentando, apesar de ser uma questão espiritual, mas se você tem certeza desta verdade, então isso é lógico. Não é um sofisma, não é um engano, não é algo que você não pode se apegar. É claro, é espiritual, não é visível aos olhos humanos, nós não podemos segurar ou apalpar, mas podemos dizer que o autor e consumador da fé, ele veio aqui, a esta terra, e João diz: o que vimos, ouvimos, apalpamos com as nossas próprias mãos e contemplamos o que diz respeito ao verbo da vida. Então, houve uma experiência pessoal, lógica. E Jesus Cristo disse: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Porque ele chama a atenção para que a gente não apenas creia em algo que fosse um fantasma. Inclusive, o próprio Tomé, ele pensou ser Jesus um fantasma depois da ressurreição. E Jesus disse: ó Tomé, vem cá, põe a tua mão, o teu dedo na minha mão e o teu dedo no meu lado. Não seja incrédulo, e sim crente. Então a fé, ela dá suas provas de concreto, de realidade lógica, não é um sofisma. A vida pela fé é lógica. Paulo diz que o justo viverá da fé. Ou seja, o justo depende para o seu viver da fé. O princípio vital que põe em funcionamento o andar de fé em fé, fundamentado pela lógica espiritual, ou é fundamentado pela lógica espiritual, que não é percebido pelo homem carnal. Aqui sim. Por que Kierkegaard disse que a fé era um salto no escuro? Porque ele era um homem natural. Ele não entende essa realidade da fé. E Paulo falou sobre isso lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, ele diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Vejam bem, queridos, não é porque é
ela se discerne espiritualmente, que deixa de ser lógica. E o culto é lógico. Paulo falou sobre isso. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o culto razoável, o culto que tem a razão de ser. Você não vem aqui com a mente vazia para adorar o Senhor. Você tem que trazer as razões desta adoração. Amém? Os irmãos estão comigo, entendendo, tranquilamente, sem problema. Então, para andar de fé em fé, é exigido relacionamento. Isso é tão lógico, a questão do relacionamento com Deus. Você tem um relacionamento com Deus, amém? A fé não me deixa solto. E Paulo disse isso quando falou a respeito deste viver a vida cristã. Quando ele disse que, na verdade, nós precisamos andar como recebemos a Cristo Jesus, nós recebemos pela fé. Assim também andai nele. Nele radicado ou enraizado, sobreedificado nele e confirmado na fé. Tudo isso é lógico. Ele diz, crescendo em ações de graça. Então, queridos, não foge a nossa razão. O Evangelho impõe a lógica. Nós não temos uma fé de mente vazia. Nós sabemos o que cremos. Amém? E isso a gente tem que colocar no nosso coração. Estamos vivendo um mundo de muitos sofismas, de muitos enganos. Então nós temos que fundamentar a nossa fé numa realidade profunda, poderosa, que tem a razão de ser. Agora, por que Kierkegaard disse isso? Porque, queridos, às vezes nós, os homens, creem como creem deístas. Tem duas verdades a respeito disso. Primeiro, se crê como creem os deístas, que diz Deus se ausentou daqui, deixou a gente ao léu. E outra verdade é que declaram aqueles que não acreditam em Deus, que acham que Deus não existe. Então, dizem que a fé é um salto no escuro. Mas a fé, na verdade, é algo lógico. E nós queremos trazer ao conhecimento dos irmãos essa verdade. O texto lido é iniciado pela conjunção portanto. Vamos ver o texto? Portanto. Mas, queridos, qual é o significado desta palavra? Portanto, introduz uma oração coordenada que contém uma conclusão de raciocínio. O escritor aos Hebreus não foi o apóstolo Paulo, mas ele está concluindo aquilo que disse anteriormente. E o que foi que o escritor aos Hebreus disse anteriormente? No capítulo 11, o que foi que ele falou? A respeito do que ele falou? A respeito da vida de fé, da prática da fé. E ele disse até, sem fé é impossível agradar a Deus. Então o escritor aos Hebreus está concluindo o que disse no capítulo 11 e apontando para o fechamento daquele raciocínio. Por isso ele diz, por isso, ou assim sendo, eu estou falando desta forma, assim sendo, também nós corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Os irmãos entenderam que o escritor aos Hebreus está dizendo, vocês estão vendo todos estes homens que praticaram, que adquiriram testemunho através da fé, assim também nós. Aí está chamando agora. É claro que essa carta ela foi dirigida aos hebreus que estavam dispersos por causa da perseguição. E alguns estavam sentindo um peso muito grande de servir ao Senhor Jesus Cristo. Sabe como é que é? Aquele peso, aquele desânimo, porque havia perseguição, havia a falsa doutrina sendo pregada, e isso se tornava pesado. E os irmãos queriam se estimular,
desanimar. Algumas queriam abrir mão da fé e voltar ao judaísmo, à prática judaica. Ora, os judeus não estão sendo perseguidos e nós estamos sendo. Há muitos enganos são trazidos e anexados à doutrina, e a gente precisa discernir isso nos cansa. Então vamos retornar, porque lá tem os mestres e a gente não precisa decidir sozinho. Aí o escritor aos Hebreus diz assim: assim sendo, queridos, vocês estão vendo a prática daqueles que viveram o testemunho da fé do capítulo 11? Nós vamos correr como ele, com perseverança, a carreira que nos está proposta. E a ideia aqui é exatamente de que estes que estavam na galeria da fé do capítulo 11, eles estariam numa arena, vendo uma competição, assistindo a uma competição e vibrando ao nosso favor, para que a gente pudesse, é claro, aqueles crentes que tinham sido dispersos, pudesse viver com perseverança a carreira que lhes estava sendo proposta. Que essa carreira é a carreira da fé. A ideia fundamental aponta para a prática da fé, o andar de fé em fé. É fácil andar de fé em fé? Não é fácil. E principalmente quando há perseguição. Mas, queridos, é glorioso. Vale a pena sofrer o dano e permanecer firme. Saibam que, no sentido de testemunho dos homens do passado e do testemunho dos que se tornaram novas criaturas com a concretização da promessa, e aqui também há um modelo da prática da verdadeira fé. Por isso, eu gostaria que a gente meditasse nessa noite sobre esta verdade, do que exige a prática da verdadeira fé. Aqueles irmãos da época estavam cansados, querendo voltar. Há muita gente, hoje, no pleno século XXI, que estão tão cansados, que estão querendo deixar a igreja e voltar para casa. Tem aqueles chamados desengrejados. Eu estou cansado. Alguns dizem: a igreja não presta, a igreja é isso, é aquilo. Amados, eu chamo a atenção que foi que Paulo disse na primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando a igreja de Corinto era considerada uma igreja que estava falhando a respeito da prática da fé, da prática dos dons espirituais, da prática do culto a Deus. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele chama aqueles irmãos de a igreja de Deus. Então, pode ser o que for e o que esteja acontecendo na igreja. Nós somos a igreja de Deus. Amém? Amém, irmãos? Somos a igreja de Deus. Mas, pastor, tem muito erro. Tem, e você também está andando errado, porque está falando mal da igreja, ao invés de orar, ao invés de colocar a sua vida no pó e dizer: Senhor, sua boca no pó e dizer: Senhor, muda essa história. Queridos, nós não temos autorização para falar mal da igreja, porque a igreja é de Cristo, e ele disse o quê? Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? O Senhor cuida da igreja. A palavra diz, Pedro falou na sua primeira carta, que nós somos guardados pelo poder de Deus para a salvação do último dia. Por isso, amados, vamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. E para isto, a primeira exigência é conhecer a prática da fé de homens que andaram com Deus. Não se podem abandonar a Bíblia para viver a fé cristã.
Não existe fé cristã fora das Escrituras Sagradas. As Escrituras devem ser, como disse os reformados, a nossa regra de fé e prática. As Escrituras devem ser o quê? A nossa regra de fé e prática. Sim, amados. Fora os fundamentos que não estão coerentes com as Escrituras. Para nós fundamentarmos essa verdade, de estarmos olhando a história da fé de homens de Deus que estão nas Escrituras Sagradas, o texto nos diz: visto que temos a rodear tão grande nuvem de testemunha. Olhe para esses testemunhas, olhe porque eles viveram a verdade da fé. Estas testemunhas são formadas de servos do Senhor que viveram pela fé. E a promessa da vinda do Messias não tinha sido ainda concretizadas. Mas eles creram. Amém? E eles viveram essa verdade. E o texto nos diz, no capítulo 11, vamos ver aí, o que diz o capítulo 11, no versículo 34. Eu sou falar sobre sofrimento, né? Versículo 34, ele diz: extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiro, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por suas vezes, passaram pela prova do escárnio e açoites, sim, até de algumas prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Queridos, olhem, estes homens creram que o Messias havia de vir e viveram na prática da fé. Eles viveram de fé em fé e muitos deles foram rejeitados pelas sociedades, mortos ao fio da espada, cerrados pelo meio. Sofreram. Então, o escritor aos Hebreus está trazendo evidentemente aos corações daqueles queridos irmãos que queriam retornarem, abrir mão da prática da fé cristã para viver o judaísmo. Estes homens, por causa da fé verdadeira, eles foram até as últimas consequências. Até as últimas consequências. Amados, nós precisamos olhar para estas verdades. As Escrituras Sagradas no tempo destes queridos apontavam apenas para a promessa. Ainda não tinha sido concretizada, mas eles creram. Eles creram que Deus é fiel, o cumpridor das Escrituras Sagradas, aquele que promete que nenhuma palavra vai cair sem um cumprimento real e verdadeiro. Esse é o nosso Deus, que prometeu que um dia nós iremos morar com Ele para sempre. Isso vai acontecer, porque o Deus que não pode mentir prometeu. Então, queridos, vamos olhar. Você quer acrescentar a sua fé? Você quer crescer nesta confiança, nesse entendimento? Você precisa, eu e você, encher o nosso coração destas verdades. Homens que viveram, e a gente pode falar do testemunho de alguns. Falamos do testemunho de Abel. Ele ofereceu o sacrifício aceitável a Deus e foi aceito diante do Senhor. Por que razão? Porque ele estava orientado
pelo ensino do Senhor que passara aos seus pais, que é preciso sacrificar o cordeiro para que o sangue fosse derramado, para que houvesse culto. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, e sem remissão de pecado não há culto. Então Abel creu em quem? No Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele creu no Messias prometido. Ele creu que era verdade. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Ele creu nessa verdade. E por isso, ele fez um sacrifício melhor. Não é porque Abel fosse melhor do que Caim. Não é isso. O mesmo pecador que era Caim, era Abel. Mas havia uma diferença. Abel resolveu crer na graça de Deus e colocar o seu coração nesta verdade. Caim não. Ele trouxe o seu trabalho sem orientação de Deus para fazer sacrifício. Então não adianta, amados, primeiro o sangue, amém? Primeiro a santificação, depois a adoração. Sem santificação não há adoração. Esta é o ensino que traz Abel, o testemunho. Falamos também do testemunho de Enoque, que era conhecido como um homem que andava com Deus. Isso fala de uma devocional profunda, de uma entrega total, um homem que não se afastava de Deus, os atrativos do mundo que são tão chamativos, para ele perdeu totalmente o valor. Ele queria andar com Deus. Exemplo, o apóstolo Paulo disse na carta aos Colossenses, eu reputo tudo perda pela excelência do conhecimento de Deus. Amados, o conhecimento de Deus deve ser no nosso coração maior, ter maior interesse de conhecer ao Senhor no nosso coração do que qualquer coisa na face da terra. Isto é mais importante, infinitamente mais importante do que outros assuntos. Então nós precisamos dar o devido valor a este relacionamento, como o testemunho de Enoque. Enoque andava com Deus e já não era porque Deus o levou para si. Aí você pode dizer, Deus vai me levar para si, amém? Você pode dizer no seu coração, Deus vai me levar para si. Enquanto eu estiver aqui na terra, eu preciso andar com Deus. Amém? Andar de fé em fé. Sim, queridos. É o testemunho de Enoque. Por último, nós falamos sobre o testemunho de Abraão, que deu o exemplo de obediência total, ao ponto de abrir mão de tudo. Interessante. Deus disse para ele, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Ele saiu da sua terra, do meio dos seus parentes, sem saber para onde ia. O que eu vou fazer agora? Mas Deus está mandando. Os pais chegaram e disseram, meu filho, que é isso? Você vai para onde? Eu não sei ainda. Alguns amigos chegaram para ele e disseram, mas rapaz, tu vai fazer o quê? Eu digo, não sei ainda, Alguns até disseram assim, eu acho que esse homem é louco. Ele tem tudo aqui. Ele tem a sua casa, ele tem os seus parentes, ele tem a família, tem uma cidade que lhe honra, porque ele tem que sair. E ele vai sair sem saber para onde vai. Mas tu sabe com quantos anos Abraão saiu da sua terra? 75 anos de idade. Deus começou a operar na vida de Abraão. Ele tinha 75 anos de idade.
Ele falou: sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Então, o homem, aos 75 anos, se mostra obediente. E mais, renuncia a sua família, renuncia a sua casa, renuncia a sua cidade para obedecer ao Senhor, sem saber para onde ia. Então, amados, é este padrão, esse tipo de fé que Deus quer encontrar em nós. Você está disposto a ir às últimas consequências a respeito da sua fé no Senhor Jesus Cristo? Abrir mão de tudo que Ele está nos chamando? Jesus falou isso. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Estes homens deram testemunho sobre a sua fé, mas havia uma expectativa em todos eles sobre a concretização da promessa do Messias, que foram prometido lá no Éden, mas ainda não tinha sido concretizado. Estes testemunhos são usados como incentivo para a nossa caminhada na fé. Que exemplo eu tenho? Eu quero caminhar na fé. Que exemplo eu tenho? Tenho o exemplo de Abraão para você? Tenho o exemplo de Isaac? Tenho o exemplo de Jacó? Tenho o exemplo de José? O exemplo de Davi? Amados, está nas Escrituras, amém? Nós podemos olhar para estes homens, olhar para estas vidas e tirar delas lições para o nosso fortalecimento da fé, a razão de vivermos a fé que está em Cristo Jesus. Porque homens do passado ainda não tinham visto a chegada do Messias, mas eles creram. Mas, amados, o que exige a prática da fé verdadeira? Primeiramente, nós entendemos que exige a gente olhar para a história da fé de homens de Deus que viveram no passado, que estão nas Escrituras Sagradas. Então temos que ler as Escrituras, encher o coração dessa verdade, para que a nossa fé seja fortalecida, dia após dia. Porque a fé vem por quê? Ouvir e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, se ouvir a palavra de Deus, você não tem fé suficiente. Então é preciso consagração. Em outras palavras, amados, a segunda exigência é que construamos a nossa própria história. Amém? Amém, irmãos? Qual a segunda exigência aí? Que construamos a nossa própria história. Então, nessa noite, eu estou chamando a você para olhar as Escrituras Sagradas, para ver como é que nós vamos construir a nossa própria história de fé. Como é que a gente vai construir? A gente precisa ter um know-how. Nós temos o know-how da história passada, que nos incentiva, mas individualmente, pessoalmente, todos nós temos que ter a nossa história. Aí uma pergunta boa: quantos anos você tem de crente? Aí você vai responder no seu coração: eu tenho tantos anos de crente, eu nasci naquele dia. Eu às vezes nem me lembro. Eu me lembro que o meu novo nascimento foi em novembro de 1976. Eu me lembro. Você. Mas de lá para cá, qual é a história que você tem com Deus? A história que nós temos com Deus. Isso é belo. Amém?
Irmãos, isso nos fortalece para vivermos a fé, para vivermos de fé em fé. Não, eu não posso abandonar o Senhor, porque Ele fez isso, Ele realizou aquilo, aquele milagre, aquela situação, Ele trouxe livramento, Ele abriu aquela porta que estava fechada, Ele fez grandes coisas na minha vida. Amados, isso é história de fé, que Deus colocou na sua vida, a ação de Deus na sua vida, que denota que vocês estão andando de fé em fé. Amém? É a prática. E o texto nos fala e nos orienta para a prática da verdadeira fé. Como segue? Os versículos, uma parte do versículo primeiro, que ele diz: desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Então você quer viver de fé em fé e não desmaiar a sua alma, não perder o sentido, não ficar perdido. Então tem uma orientação bíblica para isso. E a primeira orientação é que para a prática da fé cristã, ou do viver pela fé cristã, para fazer história diante de Deus, nós precisamos nos desembaraçar de dois empecilhos. Dois empecilhos que nos pode atrasar, nos faz atrasar, não nos dá as condições para que a gente possa desenvolver a fé com temor e tremor, ou desenvolver a salvação com temor e tremor, como diz as Escrituras. Dois empecilhos. Veja na sua Bíblia quais são os dois empecilhos aí. Primeiramente, ele diz que a gente tem que desembaraçar de quê? De todo peso. Desembaraçando-nos de todo peso. É claro que o escritor aos Hebreus está incluído. Porque o Messias já veio, amém? Amém? O Messias já veio. O sangue foi derramado. O sofrimento na cruz está garantido. Havia essa visão real do Cristo vivo, poderoso, que ressuscitou. Agora é preciso desembaraçar de todo peso, para que assim a gente pudesse viver de fé em fé. O peso é tudo aquilo que não é considerado pecado, mas se torna um empecilho da prática da fé. O que é na nossa vida que não é pecado, mas está atrapalhando viver de fé em fé? Pense, o que é? A gente tem empecilhos. Às vezes é o corre-corre, não dá tempo para nada. A gente precisava ter 30 horas no dia. Ainda não daria tempo. A gente não para. Eu não posso orar, eu não posso ler a palavra, eu não posso ir à igreja. E a gente vai, não posso. Daqui a pouco vai acontecer uma coisa. Eu não posso ir para o céu, Senhor Jesus. Por favor, me deixa na terra. Você não pode nada. Então a gente tem que refletir sobre essa verdade. Todo peso são coisas que não são, na verdade, pecado em si mesmo, mas essas coisas atrapalham. E às vezes se torna um pecado. Porque por causa dela a gente negligencia a obra do Senhor. Por causa dela a gente falha em cumprir aquilo que Deus determinou. E nos consagrar mais. Em orar mais. Em viver uma vida mais perto do Senhor. Então veja na sua vida. Porque eu já tenho as minhas aqui, eu comecei Senhor, eu preciso orar mais. Eu preciso orar mais. Nunca pense que o tempo que você tem orado é suficiente,
ou já é tempo demais? Eu fico envergonhado toda vez que eu olho, que eu leio a história de homens de Deus que oravam 6, 8, 10, 14 horas. Eles ficavam diante do Senhor. Quanto tempo nós temos gastado? Sabia uma estatística norte-americana, não foi do Brasil. Eu queria que fosse brasileira, né? Que os crentes nos Estados Unidos, eles se dedicam à oração, a maioria, 5 minutos de comunhão com Deus. 5 minutos. E os desafios da vida, do dia a dia, a gente vai suportar com 5 minutos? E às vezes, a estatística diz que muitos não têm a sua vida devocional, se alimentam apenas de um culto, do domingo à noite, ou no domingo pela manhã. Esta é a sua dieta. Eles estão magérrimos. Eles estão com aquele problema de quem não come muito, quem não come nada. Eles estão definhando. Isso é estatísticas. Eu não sei, no Brasil não chegou essa estatística ainda. Mas, queridos, o que é que está nos impedindo do exercício da fé? Você precisa responder essa pergunta, como eu também. Então, primeiro, o peso. Quando fazemos amizades que nos afastam de Deus, principalmente, eu quero pedalar na hora da escola dominical. Querido, é empecilho. Você tem outro tempo. Pedale de meia-noite, mas venha para a escola dominical. Sua vida está definhando em termos espirituais. Então vamos priorizar. Quando não temos tempo, nas 24 horas dadas pelo Senhor, para o encontro íntimo com Ele. E outras práticas. Você tem as suas práticas, que são prioridades. Então é preciso prestar atenção. É preciso ser deixado. Se desvencilhe de todo o peso. Você e eu, correr a carreira da fé. Viver de fé em fé. Mas o texto nos fala também de desembaraçando do pecado que tenazmente nos assedia. Então, cada um de nós temos um pecado que nos aperreia mais. Tenazmente. Você conhece uma cola chamada Tenaz? Já comprou para colar as capas dos livros dos seus filhos? Chama Tenaz. Tenaz é que é colado. O pecado está junto aqui. Como Deus disse para Caim, o pecado jaz à tua porta, mas a ti compete resistir. Então nós temos que pedir, como pediu Davi, sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Eu quero dizer com tristeza que muitos irmãos perderam a alegria da salvação, e a razão é óbvia. Se tornaram acumuladores de pecado. É um pecadinho assim, não importa, amados, para Deus o peso é o mesmo. O pecado tem que ser confessado e tem que ser deixado. A palavra é clara. Está lá em Provérbios 28, 13. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas quem as confessa
e deixa, alcançará misericórdia do Senhor. Então você quer, na verdade, correr bem a carreira cristã, você quer, na verdade, viver em fé, aproveitar esta bênção de viver de glória em glória, como diz Paulo na sua segunda carta, no capítulo 3, ele diz assim: viver de glória em glória, de presença em presença, é o exercício da fé. É preciso tratar com seriedade na nossa vida o pecado. Aquele pecado de estimação. Que você diz como diz aquele rapaz que eu falei: rapaz, você está errado. Ele disse: não, eu nasci assim, vou morrer assim. Não tem jeito. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não há pecado, seja ele ínfimo ou na sua concepção humana grande. O sacrifício de Cristo na cruz é suficiente e é eficiente para lhe perdoar de todo pecado. Então, queridos, nós precisamos tratar do pecado de estimação, porque por outro a gente está pecando. E a gente passa a mão na cabeça dele assim, ó. É a mesma coisa do pai que não quer que o filho acerte o caminho. Ele erra, ele passa a mão na cabeça dele. O filho vai fazer de novo. Não é isso? Da mesma jeito, somos nós. A gente passa a mão na cabeça do pecado e eles viram em pecado de estimação. Então eu preciso tratar com seriedade. De olhar que aqueles serafins que teve a visão Isaías, eles não diziam: olha, santo, santo, santo é o Senhor. Eles gritavam: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O grito daqueles serafins era de tal maneira que a soleira da porta do templo se mexia, se abalava com a voz do que clamava. Queridos, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos tratar com seriedade a questão do pecado, no desvencilhar dele. Ele vai nos cercando, o texto diz assim, de embaraçando a nossa vida, embaraçando a nossa visão, embaraçando o nosso ouvido. Não podemos, com o pecado a gente não envolve Deus, com o pecado nós não enxergamos as coisas espirituais. Precisamos nos embaraçar do pecado. Ele está no seu pé, está no meu pé. Mas vá, bote a boca no pó e peça a Deus misericórdia. A prática da fé cristã, ou viver pela fé, também precisa ser ampliada a nossa visão. O pecado e o peso nos embaraçam para não correr a carreira da fé. Mas aí nós precisamos ampliar a visão. O texto nos diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Você não precisa ter uma imagem de escultura do Santo Jesus lá na sua casa. Olhar firmemente para o autor e consumador da fé e olhar os olhos nas Escrituras, o que tem lá sobre Jesus. Examinai as Escrituras, disse Jesus, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. São as Escrituras que testificam do Senhor Jesus. Você quer olhar firmemente para Jesus? Olhe para o que Ele é, para o que Ele fez. Nas Escrituras Sagradas está escrito. E para olhar firmemente, nós temos que meditar nas Escrituras Sagradas. A gente tem que estudar as Escrituras. A gente precisa ler. E ler
com zelo, com cuidado. Quanto tempo faz que você leu as Escrituras? Sim, queridos, olhando firmemente para o autor e consumador da vossa fé. Aqui dá a ideia de um técnico que está orientando os corredores. Mas ele é o exemplo maior. Ele é o exemplo maior. Por que temos que olhar para Jesus? Porque ele viveu essa verdade da fé aqui na terra. Ele viveu essa verdade. O texto nos orienta que na prática da fé precisamos olhar firmemente somente para Jesus e nos dá as razões. E nós vamos ver as razões por quê. Primeiramente, a primeira razão, Jesus é o autor e consumador. Ele é o técnico, ele é o orientador. Ele vai nos ensinar a viver de fé em pé. É Jesus que vai nos ensinar através do Espírito Santo. E ele falou sobre isso em João. O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas que diz ao meu respeito. Que fala a respeito de mim. Então, queridos, Jesus é o autor e consumador da fé, mas mais, Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. E a palavra de Deus foi muito clara, quando Paulo disse a Timóteo, não se envergonhe do evangelho. Falou para Timóteo que ele devia desenvolver a fé que existe nele pela imposição das mãos, porque Deus não nos tem dado, disse o apóstolo Paulo para Timóteo, espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Sabe, amados, quando nós não levamos em consideração isso, às vezes nós trocamos a alegria eterna por coisas banais da vida. A alegria eterna, Jesus suportou a cruz por causa da alegria que lhe estava proposta. E ele não fez caso da vergonha, porque sendo Deus, não teve consideração o ser igual a Deus. Ele não usurpou o direito que tinha, mas humilhou-se, porque ele tinha uma alegria maior, a alegria da ressurreição e a alegria da nossa ressurreição. Bendito seja o seu nome. E está sentado à destra de Deus e reina para todos sempre. Mas, amado, para a prática da fé cristã, ou do viver pela fé, precisamos considerar atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não venhamos a nos fatigar, desmaiando em nossas almas. Há muita gente desmaiando aí. Nós precisamos considerar o Senhor Jesus Cristo, os olhos nele, o coração nele, para que a gente suporte toda a perseguição, toda a dificuldade. Eu quero dizer para os queridos irmãos que o mundo não vai melhorar, não. Cada vez que aproxima a volta de Cristo, nós seremos colocados de lado, desconsiderado, odiado. E Jesus falou sobre isso, que todos iriam nos odiar, as nações iriam nos odiar por causa do nome de Jesus. Não pense que vai melhorar. Então olhe para Jesus, o seu sofrimento, e se entregue inteiramente a Ele. Busque a face do Senhor. Faça história com o Senhor. A história de fé com o Senhor. Isso vai lhe fortalecer. A prática da fé é preciso perseverança. Então não esqueça
do estudo, meditação e prática das Escrituras. Não esqueça disso. Pois são exatamente nas Escrituras que é encontrado o testemunho da fé. E a Escritura também fala de Jesus Cristo, que é o nosso autor e consumador da nossa fé. E andando com o Senhor, nós iremos ir adiante. Faça com perseverança a sua própria história com Deus. Amém? Se você vacilou, é o momento de voltar. Não desanime. Senhor, eu estou aqui, eu sou fraco, eu mereço a condenação, mas eu estou arrependido. Eu quero voltar para o Senhor. Eu quero estar na tua presença. E Deus vai fazer o milagre na sua vida. Vai começar a operar grandemente. Não importa, jovem, adolescente, você praticou o que você fez de ruim, de mal, envergonhou os seus pais, envergonhou a sua família, envergonhou a si mesmo, mas saiba que Deus está olhando para você. Jovens e adolescentes, Deus está olhando para você. Eu sei que esse tempo é muito atrativo para desviar jovens e adolescentes do caminho do Senhor. E cumprir o caminho do Senhor. Mas eu quero chamar você a voltar para Deus. Nós temos a melhor mensagem. Nós temos o melhor modo de viver. Nós temos a esperança que é eterna. Não vale abrir mão disso. Para depois viver uma vida sendo monitorada por Satanás. Eu quero dizer a você, jovem, eu estou falando muito real, porque isso é real. Quem não tem Jesus está vivendo uma vida monitorada pelo diabo. Tenha cuidado disso. Se arrependa, volte para o Senhor e volte logo, porque você não sabe. Se Jesus voltasse hoje, meia-noite, onde você estaria? A sua vida precisa de alguém que te garanta a eternidade com Deus. Então pense e reflita nisso. Eu estou sendo muito sincero, porque eu não gostaria, olhando por esse auditório, e também vendo esses queridos irmãos que estão também conectados conosco, de ter o desprazer de quando chegar no céu não encontrar você. É muito sério isso. Se você viver na prática do pecado e não acordar e se arrepender e voltar para Jesus, vai ser complicada a sua vida. Então, cuidado. Isto é um alerta que eu estou trazendo para você, jovem, adolescente e adultos. Eu vou convidar o grupo musical para a gente cantar uma música. Eu deixei a música para o final, mas eu quero cantar agora. E a gente vai cantar essa música juntos aqui, bem alegremente, e a gente vai refletir naquilo que foi falado hoje. Você quer fazer história com o Senhor? Olhe que homens de Deus fizeram história. E eu citei alguns nomes. Será que o nosso nome vai constar no rol naqueles que fizeram história? Imagine lá o nome de Valmir, o nome do Francisco Medeiros, o nome do Eudes. E o seu vai estar lá? Você vai entrar nessa galeria, ela está incompleta. O seu nome precisa ser constado lá nessa galeria. Sim, queridos, é isso. Vamos cantar essa música, depois a gente vai orar. Eu até esqueci da música, deixa o nome dela. Amo o Senhor. Vamos cantar. Vou pedir aos irmãos para ficar de pé, para a gente cantar, orando essa música, dizendo a Deus o quanto a gente o ama. Você vai descansar os bancos.
Senhor, meu Salvador. Anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca sua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder, viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras